O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Ninguém que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que são de Belo Horizonte, também de Belém do Pará, serão bem-vindos, que Deus abençoe e guarde e os proteja. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram Mãe Piedade. Em especial, estamos na intenção destas celebrações no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, rezando para que o Senhor nosso Deus indique aquele que deverá conduzir a Igreja na missão de Pedro, o novo Papa. Me lembro que ontem nós refletimos um pouco sobre Jesus dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Inclusive tive uma pessoa que me mandou uma mensagem dizendo assim: então quer dizer que você também se lembra de como carregava o pão, a bisnaga, naquela época em que a gente pegava o pão, ia para o mercado, aí tinha as bisnagas, enrolava o meio do pão com um papel, se não me engano era cinza, que era o papel de pão, colocava debaixo do braço e os meninos desciam com aquele pão assim, pegando aquele sabor e aquele aroma singular das axilas, para não falar sovaco. E aí, então, eu disse uma coisa e eu gostaria de retomar e acho que é importante. Não essa brincadeira que acabei de fazer, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Um critério singular para alimentar-se ou para que consiga-se adquirir a vida desse pão, ela está vinculada a um dado importante do versículo 45. Como me lembro que disse que o pão é aquilo que nos nutre. O pão é símbolo da entrega. O pão é símbolo de sustento, de subsistência. No entanto, que nós sempre falamos assim: eu vou sair para ganhar o pão. Eu vou trabalhar para ganhar o pão, para ganhar o meu sustento, para garantir a subsistência de minha família. Mas também é pelo pão que nós enfrentamos inúmeros desafios. É pelo pão, no sentido de subsistência, que homens e mulheres saem de lugares longínquos e de inúmeras dificuldades para aventurarem-se numa cidade, ou mesmo, como é próprio na região de Belém do Pará e norte, aqueles que cuidam e saem para a mata para pegar o açaí, que é base da subsistência de toda aquela região, e então acreditam que mesmo na sazonalidade do açaí terão aquilo que os vão sustentar. E nós aqui no sul achamos que açaí é igual uva que a gente pode chegar no mercado e pegar. E não valorizamos a época em que não tem açaí. Eu falo isso, falando de subsistência, para dizer o seguinte: nós vamos buscar aquilo que queremos. Nós vamos nutrir-nos daquilo que queremos. E vamos, obviamente, passar pelas consequências daquilo com o qual nos nutrimos.
aquilo que nós queremos, nós buscamos. Veja bem, no versículo 45 é dito: todos serão discípulos de Deus. Uma parte fundamental do discípulo é a docilidade. Ele coloca-se no aprendizado com o seu mestre, de saber como viver todas as coisas, cada minuto, como conversar, como debater, quais assuntos debater, o modo com o qual vai debater. O discípulo na Sagrada Escritura, e em especial no Evangelho de João, é aquele que, na sua docilidade, coloca-se a caminhar com seu mestre. Como está escrito nos profetas, o primeiro critério para que possamos nos alimentar do pão da vida é sermos dóceis ao Senhor que nos dá o seu alimento. Parece que não há nada a ver, mas lembremos-nos, o povo de Deus pediu alimento no deserto e foi dado o maná. Inicialmente, eles até se alimentaram do maná. Passado um tempinho, se revoltaram, não estavam mais dóceis. Chegaram a dizer: nós estamos com esse alimento miserável. A senhora gostou, né? Porque já teve filho que fez assim também, né? Estou comendo, vai comer de novo. É igual na época de criança, que nós tínhamos que comer ou aquela linguiça, que Deus me livre e defenda, uma linguiça que era almoço, janta, linguiça cozida, linguiça assada, linguiça frita, linguiça... Ou então pé de frango, ou então teve uma época que era sardinha, teve uma época que foi sambiquira, bom, enfim. Nada contra, se for preciso a gente come de novo, mas se a gente puder escolher, né? Não é verdade? A gente enjoa de certas coisas. Então, esse alimento miserável já não eram mais dóceis. E é exatamente nesse momento. Todas as vezes que o povo de Deus perde a sua referência de seguir o seu Senhor, de ser dócil ao seu Senhor, deixa de aprender com Ele quais são os ensinamentos fundamentais da sua vida. Porque o que importa não é o quanto nós satisfazemos as nossas vontades, como as cebolas do Egito eram capazes de satisfazer o paladar exigente do povo de Deus, e por causa de umas cebolas, serem escravos e sucumbirem-se num trabalho vazio de sentido, de motivação, fazendo com que seus dias fossem tão cinzas, tão escuros, tão sem sentido, que não tinham um único motivo para viver. Ora, o pão, mais do que satisfazer as nossas vontades ou as nossas necessidades fisiológicas, ele é o símbolo daquilo que é: eu tenho um motivo para todos os dias enfrentar a vida e a história. É isso que faz com que homens, aí voltando lá à região norte, homens, mulheres, crianças, aventurem-se na mata para pegar o açaí. É isso que faz com que homens e mulheres com responsabilidade nos campos enfrentem o dia inteiro na lavoura para conseguir levar alimento às suas casas, porque aprendem com a dureza da história que não basta simplesmente eu matar as minhas vontades. Em alguns casos, as vontades nos escravizam. Ser discípulo de Deus é entender exatamente isso. Não é tudo que vale. Porque nem tudo que parece ser vida significa vida. Para ficar mais claro, podemos ver aí então aqueles ou aquelas que vendem-se para conseguir pagar as suas faculdades. Podemos ainda nos lembrar daqueles que, com um instinto de corrupção tão aguçado, fazem com que 6 bilhões seja tirado de pessoas que precisam daquilo para viver.
Eu não consigo conceber alguém que saiba de outra pessoa que está passando extrema necessidade e coloque sua cabeça no travesseiro com tranquilidade. Talvez seja exatamente por isso que pessoas que se dão a esse tipo de prática nunca conseguem ter um único dia de paz, nem em suas casas, nem nas suas relações, e precisem de tanta coisa que aparentemente dá prazer para anestesiarem a falta de sentido, porque eles não têm o fundamental, pão e vida. Só passam os seus dias. O segundo ponto importante é ser discípulo de Deus. A docilidade a Deus, aprender dele, escutar dele, da sua palavra, da dinâmica de sua presença que ao longo da história nos instrui. Daí é necessário escutá-lo. Escutá-lo na Escritura. Sim, a Escritura. Escutar o que o Senhor diz. Saber o que Ele diz. O que significa simplesmente não matar? O que significa honrar pai e mãe? O que significa não pecar contra a castidade? É meramente uma situação de não exercer a genitalidade, não transar com esse ou com aquela? É só isso. Não roubar. Escutar. Escutar aquilo que ele mesmo diz: amai-vos como eu vos amo. E aí, uma coisa interessantíssima, porque a docilidade a Deus necessariamente nos mostrará em seus gestos o quanto que Ele realmente nos ama e quer. Escutar além das palavras meramente ditas. E sabem por que eu digo isso? A grande maioria, apesar de que hoje está em moda e está caindo em desuso, me parece que inclusive alguns estão começando a instruir da maneira que consideram mais adequada. Existem muitas pessoas com mais de 40 anos que nunca conseguiram escutar seus pais dizer: eu te amo. Agora, de que adianta nós escutarmos eu te amo e o bem-aventurado ou a bem-aventurada nem paga a pensão do pobre coitado do filho? Amor de palavra é simplesmente uma carta endereçada a ninguém. Só está escrita, e qualquer um que receber achará que está recebendo uma declaração de amor. Coitado. Aquilo que é endereçado a nós tem endereço, compromisso e história. Portanto, quando aqueles que não escutaram eu te amo, percebem com a maturidade o quanto foram zelados, cuidados, e mesmo que não tenha sido do jeito que acharam que seria o essencial, sem um romantismo de eu nunca escutei alguém me dizer que te amo. Não preocupe-se em saber se alguém te disse ou não. Veja se alguém demonstrou. Alguém deve ter demonstrado a importância que você tem para com ela. Escutar é mais do que simplesmente discernir uma palavra. Aqui, o escutar o Pai é perceber nos traços de nossa história o quanto que Ele, cuidando de nós, nos instrui e insiste em fazer com que entendamos o que Ele quer para nós. É por isso que eu vou para o segundo passo. Os discípulos de Deus, para serem atraídos ao pão da vida, precisam escutar a Escritura. Sendo dóceis a Ele, deixarem-se instruir. Conduzir instrução significa tal palavra, tal gesto, tem por motivo primeiro dizer isto, para ficar claro. Me lembro que um garoto queria comer um biscoito frito. E biscoito de polvilho frito, eu não sei se na região de vocês é comum. E aí então, ele queria fazer.
Ele sabia a receita. Ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Agora, com o tempo, a gente descobre também que não adianta a gente simplesmente ter a receita de determinadas coisas. Tem um jeito de fazer, o ponto de fazer. E aí, então, ele tinha a receita de como faria o biscoito frito. Porém, tinha um segredo que nunca o biscoito frito ficava bom. Nunca. E ele, então, queria aprender com a avó. Aí ele foi observando a avó. Isso é instrução. Não é simplesmente estar perto, como esse garoto poderia estar perto da avó. Não é simplesmente saber o que está escrito, como tem muita gente que sabe o que está escrito na Bíblia, na Escritura. Mas a instrução é a seguinte coisa: agora você coloca o ovo, agora você coloca o polvilho, agora você vai jogar uma água um pouco quente, mexe, esse é o ponto, agora nesse ponto você vai fazer tal coisa. Aí você coloca o óleo, mexe mais um pouco. Está vendo esse ponto? Agora você vai colocar um pouquinho de água fria, mexe mais um pouco. Coloca, está muito mole, coloca mais um pouquinho de polvilho. Mexeu, viu esse ponto aí? Agora você vai pegar nesse ponto, você vai enrolar e aí você vai fazer o biscoito. Isso é instrução. É mostrar o como vamos organizar todos os ingredientes para que a receita dê certo. É assim que a gente faz pão, é assim que a gente faz biscoito, é assim que a gente faz broa, é assim que a gente faz a vida. A vida se vive e tem sentido quando, na docilidade, não só a Deus, mas aos outros, percebemos o que é dito, o que é ensinado e mais, procuramos aprender aquilo que não está nas palavras e nem é traduzido na receita, mas no modo de viver. No modo de executar as coisas, no modo de praticar a vida. Quando Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, ninguém vem a mim se o Pai não atrai, é porque ninguém vai realmente conseguir conhecê-lo se não tiver o interesse e a docilidade de saber o que Deus tem a dizer, a mostrar. Nós nos somos atraídos não somente por aquilo que chama atenção, nós também somos atraídos por saudade. Ninguém vem a mim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Por essa lógica simples, ninguém se coloca à disposição de aprender de alguém alguma coisa, uma vez que tenha uma rejeição, que tenha uma aversão ou tenha medo daquele outro alguém, de quem poderá ser o motivo, ser quem o educará. Agora eu concluo, para ficar mais claro. Todos nós que estudamos, tínhamos uma professora na escola que ninguém gostaria de ser aluno dela. E quando se tornava aluno dessa professora, ficava-se com medo, receoso. Por exemplo, tinha uma que eu morria de medo de cair na sala dela. Jesus amado, a mulher era brava demais. Aí, por coincidência, como Deus não dá ponto sem nó, aonde eu fui estudar? Na sala dela. Era exigente, mas como aquela mulher era boa. Como ela se dedicava na educação. Aqui eu quero dizer, se você tem uma rejeição e a dificuldade com alguma pessoa responsável pela sua instrução e educação, você não para ouvi-la com facilidade. Dela corre. E não nos aproximamos daqueles que estão com aquelas pessoas. Basta ver. Quando temos grupos reunidos, os grupos se reúnem por afinidade. E aí, se chega alguém que não agrada ao grupo, o grupo se dispersa. Quem nunca viu isso acontecer? Quem não é atraído pelo amor de Deus,
Quem não se deixa conduzir na docilidade por Deus, não para escutar o que Ele diz e não se deixa instruir em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, não aprende a viver. E aí, não consegue se alimentar do pão da vida, que é Cristo Jesus. Você é dócil a Deus? Você escuta bem a Escritura, a medita? E mais, você deixa com que a igreja também te ajude na instrução para entender como se coloca em prática a palavra e a vida que Deus nos propôs em seu Filho Jesus Cristo? Ou você acha que vai inventar a roda?